Então eu comentei que uma das formas mais interessantes de se pensar sobre a gestão de pessoas é justamente por meio desse modelo de recursos e demandas do trabalho. Né? Então eu poderia até comentar que gestão de pessoas é uma espécie de arte, porque não é tão preto no branco, não é tão óbvio como que você pode fazer o que eu vou comentar agora, mas é a arte de manter os recursos do trabalho ajustados às demandas, ou então os desafios das pessoas ajustados, adequados às habilidades de cada um. É claro que tudo é muito variável nesse campo, né? Porque tanto a produtividade, quanto a motivação, quanto os próprios desafios e as habilidades das pessoas variam ao longo do dia, né? Tem dias em que eu estou mais produtivo, tem dias em que, né, qualquer trabalhinho que seria fácil de fazer torna-se lá algo bastante complexo, algo bastante difícil. Então isso pode acontecer. De qualquer forma, manter então recursos ajustados às demandas de trabalho é o desafio do bom gestor de pessoas. Então como adequar, a pergunta que a gente tem que se fazer e tentar responder é: como adequar cada pessoa da melhor forma possível dentro do que é necessário para o trabalho e dentro do que essa pessoa é capaz. Então lembra lá do planejamento de recursos humanos, né, que nós pensamos quais as competências que eu preciso para tal atividade, para tal cargo, para tal tarefa, e pensar em como adequar esses desafios do trabalho. Veja que desafio não é algo necessariamente ruim. Na verdade, o ser humano só floresce, só se desenvolve e muitas vezes só sente prazer, satisfação no trabalho quando está sendo desafiado, quando tem desafios a serem vencidos. O que não pode acontecer? Os desafios estarem muito além da capacidade da pessoa em resolver esses desafios. Então, nesse modelo dos recursos e das demandas, existe aqui uma série de mapas, né? Uma série de planos cartesianos, aqui, eixos X, Y, mostrando como que os desafios se relacionam com as habilidades. Então esse aqui é um dos mais simples, para a gente começar a entender esse modelo. Então quando eu tenho altos desafios e pouca habilidade, né, veja que é daqui para cá eu tenho altos desafios e poucas habilidades, né, daqui para cá. Então o que acontece com as pessoas? Ou normalmente quais são os tipos de atividades que se encontram nessa parte aqui do espectro? Alto desafio, baixa habilidade. Ameaças repentinas e estresse do trabalho. Então algum acidente, alguma coisa, é um desafio muito grande que você não estava preparado e ele vem de repente. Né? Ou então quando eu tenho ainda desafios, né, mais habilidades para serem feitas, né? Problemas de família, muitas vezes exige alto desafio e nem sempre a gente está preparado ou tem o ferramental, seja cognitivo, seja às vezes financeiro, né, ou emocional para trabalhar com isso. Ou então atividades de trabalho. Pode ser que durante o trabalho, seja o teu trabalho como empreendedor, seja o trabalho das pessoas, da tua equipe, né? Às vezes a gente põe as pessoas em atividades em que elas não têm habilidade alguma para resolver e tem um alto desafio para a pessoa. Quando você não tem nem... o desafio é baixo, né? Não exige nada de você e a habilidade também é baixa, normalmente são aqueles momentos de solidão, né? Assim, tomar banho, por exemplo, né? Se alimentar, assistir televisão. É uma forma assim de relaxamento tão passivo que não tem desafio algum, né? Sentar na frente da TV, sentar no sofá e ficar lá assistindo um episódio atrás do outro lá da tua série predileta, e também não exige habilidade nenhuma fazer isso, né? Ou exige muito pouca habilidade. Então o trabalho normalmente não está aqui, né? Nas atividades de trabalho raramente tem baixo desafio e exigem baixa habilidade de você. Agora, existe sim algumas atividades de trabalho que estão aqui para baixo desafio e exigem um pouco mais de habilidade. Então existem algumas atividades no nosso trabalho que nós fazemos bem, que o desafio é baixo e não exigem tanto das nossas habilidades, né, das nossas skills. E tarefas domésticas, né? Por exemplo, lavar a louça. Pode ser que seja muito chato, e é mesmo, né? Chato pra caramba, limpar a casa, por exemplo, né? Mas não é um grande desafio, você sabe que você vai conseguir cumprir, você sabe que você tem as habilidades necessárias, as ferramentas necessárias para isso, então existe baixa habilidade também. Agora, existia um pouco mais de habilidade, ainda é um baixo desafio, né? Na verdade, esse bloco aqui teria praticamente junto, que é comer, ler, conversar. Então, ler para aprender alguma coisa, ou ler para se ilustrar mesmo, né? Como um prazer, ainda é baixo desafio e alta habilidade, ou mais alta habilidade do que algumas tarefas de trabalho. E normalmente, o que eu gosto de comentar? Que esses 3 quadrantes aqui desse modelo, os 3 quadrantes finais, que são... Opa, peguei errado aqui, né? Esses 3 quadrantes aqui, né? O 1, o 2 e o 3 aqui, esses 3 aqui são os mais importantes, é onde nós, como gestor de pessoas, deveríamos manter os nossos funcionários, ou nós mesmos, deveríamos sempre mirar em nos manter aqui.
tarefas de alto desafio, pode ver que todas são alto desafio, né? Da metade para cima do espectro de alto desafio, mas também altas habilidades. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma nova tarefa no trabalho, aprendendo alguma coisa, né? Ou tarefas inovadoras no seu trabalho, que normalmente a carreira do empreendedor está sempre aqui, né? Eu vou falar por mim, talvez. Sempre são tarefas de alto desafio que normalmente, num primeiro momento, você não tem habilidades necessárias para resolver. Então, elas são habilidades ou atividades, né, que exigem alto desafio e você ainda não tem as habilidades necessárias. Mas ainda assim é bom de colocar as pessoas trabalhando pelo menos uma porcentagem do tempo delas nessas atividades. Porque é aqui que a gente se desenvolve, aqui que a gente entende que nós não temos ainda o set de habilidades para realizar aquelas tarefas, então nós buscamos aprender para realizar essa tarefa. Claro que você não pode colocar as pessoas demais aqui, muito tempo do trabalho delas aqui, porque pode ser que demore para ela aprender aquelas habilidades, que as tarefas não saiam como planejado, demore muito para ela realizar aquilo, e daí ela acaba entrando nesse outro ciclo aqui, ó, nesse outro quadrante, em que vira estresse do trabalho, em que ela sente que ela não tem a habilidade necessária, e às vezes não consegue desenvolver a tempo, mas o trabalho continua tão desafiador quanto. Então ela começa a se desmotivar, começa a ficar estressada, vai sofrer burnout, tem um monte de problemas aí. Então nós temos que tentar sempre manter os colaboradores saindo da atividade 1, atividades que são de alto desafio, mas a pessoa tem certas habilidades, depois ela domina um pouco essas habilidades e vem para esse quadrante que eu marquei como 2, em que estão as atividades favoritas, os hobbies, o trabalho mais prazeroso, aquele trabalho em que a pessoa sente-se bem ao fazer, porque ela sabe que é difícil, é desafiador, mas ela sabe fazer, ela consegue fazer e ela faz bem e ela vai ser recompensada por isso. Não estou falando recompensada financeiramente, isso é um subproduto do nosso trabalho, se você for pensar bem. Falando recompensado com recompensa de satisfação pessoal ou mesmo elogio dos outros por ter feito um bom trabalho. A própria vida amorosa normalmente está aqui. Exige alta habilidade para você manter um relacionamento amoroso com sua família, com seu cônjuge, mas também exige bastante desafio. Mas muitas vezes é bastante prazeroso fazer isso. E claro, depois do 2, o que acontece é que se a pessoa domina muitas vezes aquela habilidade, ela vem diminui um pouco o nível de desafio daquela habilidade, daquela atividade que ela estava fazendo. Então dirigir no começo é muito difícil, mas depois de um tempo vira muito fácil dirigir, né? Você faz até às vezes no celular aí, né? Não recomendo, mas acontece, né? Não deveria acontecer, mas às vezes acontece, tamanha o nível de desafio que desce dessa atividade. E também algumas atividades de trabalho. Então, veja que o trabalho permeia quase todos os lados todos esses quadrantes desse espectro aqui de desafios e habilidades. E o nosso objetivo como gestor de pessoas é sempre tentar manter as pessoas, nós mesmos, né, a nossa equipe e nós mesmos, trabalhando aqui nos quadrantes 1, 2, 3. E arrisco dizer mais, eu diria que uns 30% do tempo cada pessoa deveria estar trabalhando, 30% do tempo do trabalho em atividades, ou 33%, né, um terço, em cada um desses quadrantes. Em algumas horas do trabalho, em tarefas em que a pessoa ainda não domina 100% e é um desafio maior, mas que mais dia menos dia ela vai conseguir fazer isso e transformar aqui nessa habilidade, naquele trabalho que é o mais interessante, que é a atividade favorita de ser feito, porque está com o tamanho do desafio está 100% adequado com o tamanho da habilidade, e é aqui onde nós encontramos mais prazer e satisfação enquanto fazemos nossas atividades. E claro, eu estou dando esse exemplo bastante genérico porque é muito difícil realmente colocar quais atividades têm essa capacidade. Eu vou dar um exemplo aqui, falar sobre o fluxo, né, no próximo slide aqui, mas eu acho que depende muito do tua empresa, da tua atividade e depende muito das pessoas. Cada pessoa percebe o desafio e as habilidades e até mesmo o prazer em algumas atividades laborais muito diferente de outras pessoas. Se eu falasse para você, né, para mim é um prazer estar aqui gravando essa videoaula para alunos aí online, né? Pode ser que você ache, nossa, eu jamais teria capacidade de fazer isso, eu não consigo falar na frente da câmera, eu acho isso péssimo, eu não tenho habilidade para isso. Mas assim, pode ser que você desenvolva, lembra lá do mindset de crescimento, mas como eu falei, depende muito do teu trabalho e depende das pessoas. E daí, no final das contas, eu digo uns 30% de habilidades ou de atividades do trabalho nessas aqui que exigem ainda menos desafio, porque é bom também que a pessoa sinta-se no controle da situação.